Josiane é fisioterapeuta e utiliza a medicina chinesa para prevenir e tratar muitos problemas de saúde. A medicina tradicional chinesa envolve um conjunto de procedimentos para tratamentos de problemas mais sérios: acupuntura, exercícios como RPG e pilates e ervas chinesas. Dona Norma deixou de fazer cirurgia para a coluna depois que descobriu essa medicina. Eu dava aula de educação física e eu comecei a perceber a diminuição dos meus movimentos muito sérios. Então tinha parava, travava, né, que a gente costuma falar, travava, não conseguia mexer pescoço, né? Vai pro ortopedista, lombalgia, cervical, bananana, e nada. E aí voltava a trabalhar e assim foi indo de licença em licença, até que chegou um ponto que eu não conseguia mais me locomover, dirigir, eu não conseguia mais tomar um banho, lavar uma cabeça, eu tinha que ter ajuda. Comecei a travar totalmente mesmo. E dores. Eu não dormia mais à noite, eram 24 horas com dores, atrás de analgésico, tramal, cheguei a tomar tramal muito tempo. Muito corticóide, engordei muito e nada, fisioterapia, acupuntura e fazendo várias coisas. E aí o médico falou que eu tinha que operar porque eu estava com risco de ficar tetraplégica, porque uma das hérnias herniou para dentro e estava pegando a medula. Então eu tinha risco de ficar tetraplégica. Então eu só estava esperando o plano de saúde autorizar, porque eu não tinha como fugir. E a cirurgia era de risco até de ficar mesmo paraplégica, não tetra. Aí uma amiga me apresentou a Josi e eu vim. Eu sei te dizer que na primeira sessão eu dormi, depois eu cheguei em casa eu dormi a noite inteira, coisa que eu não sabia mais o que era dormir. Eu tinha uma depressão, eu tinha desespero de ver que eu estava ficando parada e eu sempre fui muito ativa, né? Então isso te pega emocionalmente, com certeza. Quando o médico falou que eu não podia mais, que eu estava aposentada por invalidez, eu fiquei muito triste, porque eu adorava a minha profissão. E aí com ela eu vim dormir. Foi uma emoção, tipo assim, a pessoa que nunca andou, quando anda se sente feliz, foi exatamente isso que eu senti. Na segunda sessão eu consegui, acordei, esqueci que eu estava travada e me espreguicei, coisa que eu não fazia há 8 anos. E dali pra cá foi, aí depois de um mês eu voltei no meu médico e ele falou que eu não precisava mais fazer a cirurgia. Eu entrei com todo o processo de acupuntura, muitas ervas chinesas, conseguimos tirar essas medicações para a dor, ela ficou tomando só a fitoterapia chinesa, a acupuntura e isso num curto prazo. Médio e longo prazo associamos o RPG na mesma sessão do Pilates no estúdio. Demos um alívio para essa coluna, tiramos aí a zona de conforto viciosa, que eram os desvios posturais que estavam machucando essas compressões, e estabilizamos o quadro dela. Ela não fez cirurgia e hoje ela tem qualidade de vida. No caso de Dona Yara, 2 sessões de acupuntura foram suficientes para amenizar e muito as dores que sentia na coluna também. Tanto que na primeira sessão, mais ou menos de 1 hora, eu já saí sem dor daqui. Foi acupuntura? Foi acupuntura, fez ventosa também e eu achei maravilhoso, porque eu não conseguia sentar, não conseguia andar. Quando entrei aqui eu não conseguia nem deitar na maca e eu saí daqui sem dor. O objetivo das técnicas chinesas é trazer a harmonia entre físico e mente, equilibrar as funções de cada órgão para que o organismo funcione bem. Na medicina deles, cada órgão e cada víscera comanda uma parte do corpo, que eu falei que o rim é medula, coluna, cartilagem, articulação, fígado, sangue, tendão e as emoções. Então, por exemplo, fígado, mágoa, raiva, estresse, rancor, rim, medo. Então, tudo isso é perguntado na avaliação. Ela dá um exemplo para explicar melhor como isso funciona. Quem é a mãe do fígado? O rim. O yin do rim está deficiente, vai gerar uma deficiência do yin do fígado, vai subir o yang. A pessoa tem sintomas à noite, transpira na cabeça, não dorme, insônia, porque aí já pega a mente. A mente para eles é o Shen, que é o espírito, que está acoplado no coração, porque depois do fígado vem o coração. É um ciclo. Rosângela conta que antes de descobrir a medicina chinesa, tinha dores nas costas e problemas para dormir. Não conseguia dormir direito, isso melhorou muito a parte emocional. E assim, eu comecei a erva chinesa,
Fez total diferença para mim. Existem vários tipos de ervas chinesas. Ela vem em fórmulas como essa. Ela vem num conta-gotas e você vai pingar essas gotinhas numa xícara vazia. Ela vem conservada numa tintura. Você vai pingar as gotinhas, 20, 30 gotinhas numa xícara vazia e vai ferver a água separadamente. Quando a água levantar a fervura, você tirou do fogo e despeja na xícara. Vai virar um chá. Tem erva para febre, que baixa a temperatura. Nós temos fórmulas de emergência, que é aquela pessoa que está com uma febre muito alta, quadros de dengue. E o que é melhor, além de você tirar a pessoa desse padrão de excesso e aí você devolver saúde para esse organismo, a doença passou como um quadro viral de gripe, uma pneumonia, nós temos o quê? Resíduos patógenos, a gente fica com resíduo tecidual. Então é comum a pessoa que tem uma gripe hoje, uma pneumonia, toma um antibiótico. Daqui a um mês ela fica doente de novo, porque ficam os resíduos. As ervas chinesas fazem a desintoxicação do organismo pós essa crise viral. Então a gente seda, a gente tonifica, tem várias maneiras de trabalhar. Essas ervas devem ser prescritas por um profissional da área médica, porque em muitos casos elas podem ser associadas ao medicamento convencional. Qualquer alopatia? Qualquer alopatia. Remédio controlado de paciente? Sim, não vou tirar um remédio controlado para a pressão alta desse paciente, mas eu consigo equilibrar essa patologia crônica e mais para frente ele vai diminuindo a dose do remédio com o cardiologista dele, porque o médico ele começa a observar que esse paciente não tem mais necessidade de estar numa dose tão acentuada. Por quê? Porque a gente entrou com um trabalho de restaurar esse organismo e também de tonificar. Mas cada caso é avaliado rigorosamente. No caso de Dona Maria Neuza, Josi fez sessões de acupuntura e RPG para tratar dores nos pés, quadril e coluna. Dona Maria Neuza se surpreendeu com o resultado da medicina chinesa. Porque eu vinha tratando com a medicina convencional e era só tratamento, remédios anti-inflamatórios, né, que eu tomava muito, e cortisona, eu estava inchada. E depois que eu comecei a tratar aqui, eu suspendi todo o remédio e eu já tomo só a fitos. Só. Eu estou fazendo caminhada daqui para casa, estou andando. Eu vou andando, eu saio daqui e vou andando. A senhora não fazia isso? Eu não fazia, não conseguia, de jeito nenhum. Eu tinha muita dor e hoje eu estou fazendo isso. Com as ervas, com os exercícios e com as ventosas que ela colocou, né? E acupuntura. Acupuntura, quer dizer, um tratamento, um pacote completo, fechado, né? Com tudo isso. E só me deu benefícios positivos. As ervas chinesas são bem indicadas também para as crianças. As cápsulas podem ser abertas com facilidade para que esse componente seja misturado com leite, suco, água, sem adição de açúcar ou gás. A resposta das fórmulas chinesas nas crianças são muito positivas. Até porque é um organismo que ainda está num padrão energético, na maioria das vezes, muito bom. É um padrão energético que não tem tantas deficiências ainda, porque ela está no começo da vida. Porém, existem crianças que já nascem com quadros recidivos de alergia, de muitas gripes, problemas respiratórios. Isso é muito comum. É muito comum a gente ver crianças que estão sempre no antibiótico. Sempre. Antibióticos, antialérgicos, não sai desse ciclo, porque não é tratado a causa. A gente não consegue estar tratando o padrão dessa criança. Então, a gente tem todo esse processo da doença em acalmar, em sedar, equilibrar, para depois a gente retirar o patógeno, desintoxicar, e aí eu começo a tonificar, revertendo esse padrão energético, porque ainda é uma criança. E aí ela não tem mais nenhuma recidiva e fica bem. Para quem busca mais saúde e se livrar de tantos medicamentos que podem trazer efeitos colaterais, talvez essa medicina possa ajudar.